Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, por John Owen, 1616 a 1683. Neste primeiro capítulo, o apóstolo fixa e aprimora a principal consideração que ele pretende insistir em toda a epístola, para prevalecer com os hebreus, para a constância e a preservação na doutrina do Evangelho. E isso é tirado do autor imediato disso, o Messias prometido, o Filho de Deus. Ele, portanto, neste capítulo o descreve em geral e de duas maneiras. Primeiro, absolutamente declarando o que ele é em sua pessoa e ofícios, como também o que ele fez para a igreja. E segundo, comparativamente com respeito a outras revelações ministeriais da mente e da vontade de Deus, insistindo especialmente em sua excelência e preeminência acima dos anjos, como veremos na explicação das várias partes e versos dele. Versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem contribuiu o herdeiro em todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus 1, do verso 1 ao 2. Muitas dessas palavras, sendo interpretadas de forma variada, seu verdadeiro sentido gramatical e importância deve ser considerado antes de abrirmos o significado do todo e o objetivo do apóstolo nelas, de onde também devemos prosseguir em toda a epístola. Em todas as partes, ou por muitas partes, diversamente, em diversas ocasiões. A palavra corretamente é, abre aspas, por muitas partes, fecho aspas, abre aspas, completamente, fecho aspas, abre aspas, por várias partes em várias vezes, abre aspas, com nossa tradução íntima. Cai por um tronco, em todas as formas, muitas maneiras ou maneiras diversas, fecho aspas, palai, abre aspas, desde o início, fecho aspas, abre aspas, anteriormente, fecho aspas, abre aspas, nos tempos passados, fecho aspas. O apóstolo que pretende uma comparação entre a lei mosaica e o evangelho refere-se às duas cabeças, primeiramente, sua revelação e instituição, de onde surgiu a obrigação da observância de um e outro, e em segundo lugar, toda a sua natureza, uso e eficácia. O primeiro que ele aborda nessas palavras e, afirmando que eles concordaram, estabelece claramente os vários casos em que a diferença entre eles consistem, ambos necessários para completar a comparação pretendida. Aquilo que eles concordam é a principal causa eficiente de sua revelação, ou o principal autor de quem eram. Este é Deus. Ele foi o autor da lei e do evangelho. Ele falou no passado nos profetas, falou nos últimos dias, abre aspas, no Filho, fecho aspas. Nenhum deles era de homens, não princípios diferentes. Ambos têm a mesma origem divina. Veja 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, 2 Pedro capítulo 1, verso 20 ao verso 21. Aqui ambos concordam. Sua diferença a este respeito, ou seja, na sua revelação, ele se refere a 4 cabeças, todas claramente expressas, salvo que alguns ramos da antítese por parte do Evangelho sejam incluídos apenas nas expressões opostas que se relacionam com a lei. Sua diferença, primeiro, diz respeito à maneira de sua revelação. E isso em 2 detalhes. Primeiro, a revelação da vontade de Deus sobre a lei foi distribuída por, abre aspas, partes e modos diferentes, fecho aspas, que sobre o Evangelho de uma só vez, ou em uma dispensação de graça e verdade. Segundo, que, abre aspas, de maneiras diferentes, fecho aspas, somente desse jeito, pelo Espírito que habita no Senhor Jesus Cristo, em sua plenitude, e por ele se comunicou com seus apóstolos. Em segundo lugar, os tempos e as ocasiões da sua revelação. A lei da lei foi revelada antigamente nos tempos passados, e o Evangelho, abre aspas, nesses últimos dias, fecho aspas. Em terceiro lugar, as pessoas a quem a revelação foi feita. A lei foi para, abre aspas, os pais, fecho aspas, e o Evangelho para nós. Em quarto lugar, e principalmente as pessoas por quem essas revelações foram feitas. A lei foi pelos profetas e o Evangelho pelo Filho. Deus falou então
nos profetas, agora ele falou no Filho. Toda a ênfase do argumento do apóstolo se encontra nessa última instância, omitindo o julgamento de todos os outros detalhes. Ele entra na descrição adicional desse revelador imediato do Evangelho, em quem Deus falou, o Filho de Deus, e estabelece, em geral, primeiro, a autoridade que lhe foi confiada. Deus o fez herdeiro de tudo. Segundo, o fundamento e a justiça de atribuir esse grande poder e confiança para ele, nestas palavras, abre aspas, por quem também ele fez o mundo, fecho aspas, pelo que ele abre o caminho para a declaração posterior de sua excelência divina e incomparáveis, e que ele é exaltado muito acima de tudo que foi empregado na revelação ou administração da lei de Moisés, e o culto sagrado instituído assim. Todos esses detalhes devem ser abertos separadamente, para que vejamos a intenção do apóstolo e a força de seu argumento no todo, e alguns deles devem necessariamente ser um pouco extintos em grande parte, por causa de sua influência no discurso que se seguiu. Aquilo em que a lei e o evangelho concordam é que Deus foi o autor desses dois. Sobre isso não havia diferença quanto à maioria daqueles com quem o apóstolo tratava. Isso ele dá por certo, pois os judeus professos não aderiram às instituições mosaicas porque Deus era seu autor, nem assim quanto ao Evangelho, mas porque a lei foi dada por Deus por Moisés de maneira a nunca ser mudada ou revogada. Isso o apóstolo estabelece como princípio reconhecido, que a lei e o Evangelho receberam a sua origem do próprio Deus, provando também, como veremos no progresso do nosso discurso, para a convicção dos outros de tal revelação como a do Evangelho, foi predita e esperada, e que isso foi em particular que foi pregado para eles. Agora Deus sendo aqui falado em distinção do Filho expressamente, e a do Espírito Santo por implicação evidente, sendo que ele, por quem ele falou nos profetas, esse nome não é tomado, provavelmente para detonar principalmente a essência ou o ser da deidade de cada pessoa participando da mesma natureza, mas denotando principalmente uma determinada pessoa, e a natureza divina apenas como subsistente nesta pessoa. Esta é a pessoa do Pai, como em outros lugares a pessoa do Filho é tão significativa por esse nome. Atos capítulo 28, verso 28, João 1:1, Romanos 9:5, 2 Timóteo 3, verso 16, 1 João 3:16, 1 João 5:20, como também pessoas do Espírito, conforme Atos capítulo 5, verso 3 ao 4, 1 Coríntios capítulo 12, verso 6 ao 11, Colossenses 2:2, para que o Pai, pelo caminho da eminência, fosse o autor peculiar da lei e do Evangelho. E essa observação é necessária desde então, mesmo porque ele imediatamente atribuiu propriedades e excelências divinas a outra pessoa, evidentemente distinguindo daqueles a quem ele pretende detonar pelo nome de Deus neste lugar. O que ele não podia fazer, esse nome expressava, principalmente como usado por ele, a natureza divina absolutamente, mas somente ele é subsistente na pessoa do Pai. A partir desse ponto de acordo, o apóstolo prossegue para a instância da diferença que havia entre a lei e o Evangelho quanto à sua revelação de Deus. Primeiro, consideraremos o que diz respeito aos tempos da entrega, sendo que outras instâncias estão regulamentadas. Para a primeira, ou a revelação da vontade de Deus sobre o Antigo Testamento, Deus falou anteriormente ou no passado. Um certo espaço de tempo é denotado nestas palavras que recebeu tanto o seu começo como o seu fim, ambos que podemos indagar depois. Pegue a palavra de forma absoluta e compreende todo o espaço do tempo desde a entrega da primeira promessa até esse fim, que foi dado a todas as revelações de uso público sobre o Antigo Testamento. Considere-se como relativo aos judeus e a ascensão do tempo que expressa é a lei, entrega da lei por Moisés no deserto. E isso é o que o apóstolo tem em vista. Ele não teve nenhuma disputa com os judeus sobre a primeira promessa e o serviço de Deus no mundo construído sobre ela, nem sobre seus privilégios como eram os filhos de Abraão, mas apenas sobre o então privilegiado e reivindicado pela lei de Moisés. A data daquela, então, é o limite desta palha. Antigo é de dar a lei de Moisés, e nela a constituição da igreja judaica e a adoração até o fim da profecia pública nos dias de Malaquias.
Aqui, até os dias de João Batista, Deus não concedeu nenhuma revelação extraordinária de sua vontade quanto ao uso permanente de toda a igreja. Para que esta dispensão de Deus, falando nos profetas, continuasse para o espaço de 21 judeus, ou aproximadamente 11 séculos, que já cessou por muito tempo, o apóstolo intima nessas palavras de que agradavelmente os princípios confessados do segundo o qual ele confirmou seu próprio da vinda do Messias, pela revitalização do dom da profecia, como foi anunciado em Joel 2, do 28 ao verso 29. E possivelmente pensemos um pouco em seus pensamentos nesta matéria, pois como observamos e provamos antes, o apóstolo se compromete com ele segundo seus próprios princípios reconhecidos. Os judeus então geralmente concedem até hoje que a profecia para o uso público da igreja não foi concedida sobre o segundo templo depois dos dias de Malaquias, e não deve ser esperada até a vinda de Elias. Os delírios que foram colocados sobre eles por impostores agora trabalham tudo o que podem ocultar, e eles são, por experiências, feitos incrédulos em relação a tais pretendentes, como em épocas anteriores em que foram levados a muita miséria. Agora, como sua maneira é pressionar todas as suas conjecturas, sejam elas verdadeiras ou falsas, em algum lugar, palavra ou letra da Escritura também fizeram essa afirmação. Observando ou supondo a falta de coisas diversas no segundo templo, eles fingem que querem ser intimados, Ageu 1, 7 a 8, onde Deus prometendo glorificar-se nesse templo, a palavra, abre aspas, eu vou glorificar, fecho aspas, está escrita de forma defeituosa sem H, como querem observar. Essa letra, sendo a nota numeral relativa a 5, significa como se eles dizem, a falta de 5 coisas naquela casa. O primeiro deles era, abre aspas, a arca e os querubins, fecho aspas. O segundo, o óleo da unção. O terceiro, a madeira da disposição ou fogo perpétuo. O quarto, o Urim e Turim. E o quinto, o Espírito Santo, ou o Espírito de profecia. Eles não estão de fato todos de acordo com essa enumeração. O Talmud, capítulo 5, os compõe um pouco o contrário. Primeiro, a arca com o propiciatório e os querubins. Segundo, o fogo do céu, que respondeu ao terceiro, ou a madeira de disposição na ordem anterior. Terceiro, a majestade divina na sala do óleo da unção. Quarto, o Espírito Santo. Quinto, Urim e Turim. Mas, como esse argumento é ridículo, tanto em geral quanto em conclusões de falta de letras ou redundância na escrita, e em particular em relação a essas palavras que em outros lugares é escrita como aqui, como Números capítulo 24, verso 11 a 1. E 1 Samuel capítulo 2, verso 30, Isaías 66 e verso 5. De modo que a própria observação da falta de todas estas 5 coisas na segunda casa é muito questionável e parece ser inventada para dar conta do confessado cessar da profecia pela qual sua igreja foi plantada, nutrida e mantida, e agora, por sua vontade, significava estar próximo da expiração. Pois, embora eu conceda que ele possa oferecer sacrifícios com outro fogo do que com o que foi traduzido da chama descendente do céu, embora Nadab e Abiú foram destruídos por isso, porque a lei desse fogo atendeu a sua entrega, daí em que pela cessação providencial era tão lícito usar outro fogo em sacrifício como era antes da sua entrega. Ainda quanto à arca, Urim e Tumim, o assunto é mais questionável, e quanto ao óleo da unção, está fora de questão, pois é legítimo que o sumo sacerdote o faça a qualquer momento. Foi estabelecido sem dúvida no tempo da reforma de Esdras. E Joséfo nos diz que Deus deixou de responder por Urim e Tumim 200 anos antes de escrever livro 3, capítulo 8, o que prova que ele tinham. Certamente é certo que em seu primeiro retorno da Babilônia, eles não tinham o Urim e Tumim. Esdras capítulo 2, verso 63. Não havia sacerdote com Urim e Tumim, no entanto, não parece que depois disso essa joia, seja lá o que for, não foi citada nas profecias de Ageu e Zacarias, segundo as quais a restauração do templo e o culto que lhe pertence foram realizados até a perfeição, especialmente considerando a visão de Zacarias sobre roupas, o apóstolo com as vestes de seu ofício, capítulo 3. Depois de que parece que eles foram feitos e em uso, como Joséfo nos mostra, livro 11, capítulo 8,
tratando da reverência feita por Alexandre o Grande ao nome de Deus.